Tem um teólogo do século XVII, início do século XVIII, ele diz assim, né, não é de fato a verdade que o espírito dos ministros se propaga entre as pessoas? O que ele quer dizer com isso, né? O espírito do ministro se propaga entre as pessoas. O ponto em questão, irmãos, é que até o Dr. Piper usa essa figura bem interessante. Ele diz que o nível espiritual da igreja é o nível dos seus líderes. Então é como se fosse, usado aqui o limite dele. Esse é até onde a vida espiritual da igreja vai, onde seus líderes estão, onde eles estão colocados, não é? Nós temos a plena convicção que aquilo que o Senhor requer de nós, como igreja, e principalmente como líderes, é que possamos imitar a Cristo e ensinar as pessoas a imitar a Cristo. Literalmente, esse é o grande desafio da igreja do Senhor. Então, o Novo Testamento, por exemplo, irmãos, coloca uma ênfase muito grande sobre o caráter como uma qualificação para uma liderança espiritual, dentre aqueles que são chamados para serem presbíteros e diáconos. Chega David Dixon, um escocês, chega a dizer que a longo prazo o que causa mais impacto na vida da igreja é o caráter e a vida dos seus líderes, às vezes até mais do que o ensino. David Dixon chega a dizer isso, que a maneira santa como eles vivem vai marcar muito o modelo de vida da igreja. Fundamental isso, irmãos, não é? Porque você vai encontrar isso lá em 1 Timóteo 3, que vai ser até o texto que a gente vai pregar hoje à noite, 1 Timóteo 3, verso 1 ao verso 7, não é? Mas alguns princípios aqui eu quero extrair com vocês para a busca desse conceito, né? 1 Timóteo 3, verso 2, veja lá comigo, por favor. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O texto de Tito, capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim: apegado à palavra, ele está descrevendo aqui a característica dos presbíteros, certo? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É necessário que esses tenham um caráter e sejam capazes de ensinar. E eles tenham habilidades até mesmo para convencer os que pensam contrário ao Evangelho. Isso é o que mais importa aqui nesse contexto. E o exemplo-chave, irmãos, o exemplo-chave é o exemplo de Cristo Jesus, né? Fundamental. Eu queria que vocês abrissem o texto comigo lá em João, no capítulo 13, por favor. João 13, verso 12 a 17. O texto diz assim: depois de lhes ter lavado aos pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Aí, lá na frente, no verso 17, ele diz assim, 16, 17, melhor, 15, 16, 17, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu dei exemplo para vocês, como vocês devem agir. É por isso que Paulo, nas suas cartas, vai falar sobre isso constantemente, né? O exemplo clássico de Filipenses 2, Paulo vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Ele está exortando a igreja antes no seguinte sentido: não faça nada por partidarismo ou vanglória, não busque o que é propriamente seu, mas também o que é do outro, não faça nada por vanglória, por soberba. Aí Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não por usurpação, tomou a forma de servo. Esse é o exemplo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 15, Romanos 15, por favor, verso 2 e 3, veja o exemplo que Paulo estabelece aqui no texto. 15, 2 e 3, ele fala assim: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Perceba, não é apenas um valor moral, é um aspecto redentivo. Vocês vão fazer isso porque Cristo deu exemplo para vocês de como vocês devem agir. Mesmo Romanos 15, verso 7, veja o que diz o apóstolo Paulo ainda. Ele diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Veja, faça isso como Cristo fez isso conosco. O mesmo princípio. Ele é o exemplo de como nós devemos aceitar uns aos outros. Ele é um exemplo de generosidade, irmãos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, ele diz: ele que era rico se fez pobre para que nós que somos pobres fôssemos feitos ricos. Ele fala: vocês devem dar com generosidade, porque Cristo se deu livremente e generosamente por nós. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, esse é um exemplo glorioso, eu diria, né? Pedro diz assim, 1 Pedro 2, verso 21, o apóstolo Pedro fala assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o que, irmãos? Exemplo para seguirdes os seus passos. Esse é o exemplo supremo da igreja. Nós somos imitadores de Cristo, entende? Um teólogo chegou a dizer certa vez: se nós tivéssemos que conceituar um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, ele deveria ser descrito assim: aquele que ensina a imitar a Cristo por meio do modo como ele imita a Cristo. Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Como é que nós devemos, irmãos, como é que nós devemos responder a tudo isso? Essa seja a parte mais complexa do ministério, né? Porque às vezes ensinar, falar, a pessoa tem o dom, tem a habilidade, né? Mas não é isso simplesmente. É por isso que para o presbítero há um tópico lá: apto para o ensino. É o único ponto que tem, o resto é marido de uma só mulher, que governa bem sua casa, que governa bem sua família, que é de boa reputação em casa, na igreja e no mundo. É preciso algo mais do que isso. E repito aqui as palavras, desculpa, de David Dixon: longo termo, o que deixa mais marca na igreja é o modo piedoso como vivem os seus líderes. Essa é a maior marca que a igreja pode ter, né? Lá no texto de 1 Timóteo 4,9, é isso mesmo, deixa eu ver se é isso mesmo, 1 Timóteo 4,9, diz assim o texto: deixa eu ver aqui,
Desculpa, Filipenses 4:9, irmãos. Eu errei. Filipenses 4:9. Paulo diz assim: tudo que você aprendeu e ou recebeu, ouviu de mim, ouviu em mim, pratique isso. E o Deus da paz será contigo. Seja contigo. Filipenses 4, verso 9. Veja, tudo que você aprendeu, ou recebeu, ou ouviu de mim, ouviu em mim, coloque isso em prática. E o Deus da paz seja contigo. À primeira vista, as palavras de Paulo parecem presunçosas, né? Ou até mesmo alguma ideia de orgulho ou soberba. Mas não é o caso, irmãos. Ele reconhece que uma das tarefas primárias dele é seguir a Cristo tão de perto e de maneira tão profunda que ele possa prover um exemplo claro para as suas ovelhas seguirem. O que ele quer é viver tão perto do Senhor que ele seja um exemplo claro de como se deve seguir ao Senhor. O dever de todo cristão é ser um exemplo para o outro, né? E é importante porque a gente acha que é algo de menor importância, irmãos, mas não é, porque nós somos encorajados a fazer aquilo que agrada a Deus pelo nosso exemplo, né? Pelo nosso exemplo. No texto de Hebreus, no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, verso 24, o autor da carta aos Hebreus diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Nas muitas esferas da vida, irmãos, as pessoas são é esperado de todo indivíduo colocar em prática aquilo que elas falam para os outros. Mas ninguém é requerido mais isso do que aqueles que dizem seguir a Cristo. Os líderes cristãos não são perfeitos, é claro. Eles não são chamados para dizer também que são perfeitos. Porque se disserem que são, já o pecado da mentira já tomou conta do coração deles. Mas isso não impede que eles sejam exemplo para o povo de Deus. Porque nós temos a graça de Deus para esse fim. E aqui um princípio interessante, né? Quando qualquer cristão cai em pecado, irmãos, ele fere outro irmão. Quando um líder cristão cai em pecado, ele fere muitos irmãos. Quando qualquer ovelha na igreja comete pecado, quando um pai comete o pecado, ele fere sua esposa, seus filhos, sua casa. Mas quando um pastor cai em desgraça, ele fere muitas casas, muitas famílias. Muitas famílias. A prioridade do exemplo é refletida nisso, irmãos. Quando Tiago, no capítulo 3, capítulo 3, verso 1, diz assim, Tiago 3, 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Sabendo que temos de receber maior juízo. Isso não é um princípio isolado, não é? 1 Pedro, capítulo
1 Pedro capítulo 5, verso 3, Pedro diz que devemos ser exemplo do rebanho. 1 Pedro 3,5, ele diz assim, pois foi assim também que a si mesmo, 1 Pedro capítulo 5, né, verso 3, eu estou lendo 3,5, eu li errado, só abrir aqui, 5,3 diz assim, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ele está dizendo, essa é a maneira que você deve guiar o rebanho do Senhor, como um modelo. Veja o texto todo, irmãos. Pastorear é o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. E aqui é muito fácil você aterrorizar o rebanho, como dominadores dos que lhes foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Esse é o caminho que deve ser seguido, irmãos. Aqui, então, eles vão receber a coroa de glória que nunca vai ser dissipada, a inacessível coroa da glória. O exemplo que nós devemos ensinar. E é claro que há um aspecto que eu queria rapidamente, dentro desses minutos que faltam para a gente, eu queria frisar aqui com vocês, irmãos, pensando um pouco na linguagem utilizada pelo próprio apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4,12, né? 1 Timóteo mesmo, capítulo 4. O apóstolo Paulo diz assim, deixa eu pegar aqui a partir do verso 1, 1 Timóteo 4, diz assim, olha, verso 6 em diante, ele diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, portanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Veja, padrão do quê? Veja, torna-te padrão dos fiéis. Em relação a quê, irmãos? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão dos fiéis. Não é aqui simplesmente aquilo que eu falo, mas também o que eu falo. Torna-te padrão dos fiéis. No capítulo, sem desmarcar o texto que lemos, no livro de Tito, capítulo 1, verso 8, Tito 1, 8, o texto diz assim, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Irmãos, aqui é o estilo de vida, o que é requerido de um líder. Nós precisamos buscar uma vida como exemplo para ser seguida. Eu não preciso, como pastores e mestres, nós deveríamos, não é, ser o primeiro a amar aqueles que estão à nossa volta. A nossa maneira como nós abordamos a vida, como nós pensamos sobre a vida, como nós vivemos a vida, deve ser um padrão para a igreja.
Nós vivemos, irmãos, num mundo de Deus, é claro, e todos os dons são bons. É abuso do homem, irmãos, que é o problema. Tudo que Deus nos deu é bom, mas não podemos em nada agir contrário àquilo do propósito para o qual Deus nos deu todas as coisas. Você sabe que o nosso estilo de vida deveria evidenciar a nossa cidadania celestial. Você vai encontrar isso em Filipenses 3:20. Enquanto de outro lado, nós devemos ser marcados pelo desejo de trabalhar duro, de ser exemplo para a igreja, né? Nós devemos lidar com o dinheiro, não com a motivação de ser ricos ou pensando em ganância, só pensamos em benefício próprio. Nós não nos envolvemos com um ganho desonesto, Tito 1:7. Nós devemos estar tranquilos e em paz com aquilo que o Senhor nos tem dado. Eu lembro que um pastor amigo uma vez me pediu um conselho sobre um convite que ele recebeu para pastorear uma igreja, e eles propuseram para ele algum salário para ele viver, e ele disse que não aceitaria porque a igreja tinha uma reserva e ela não estava propondo um salário para ele de acordo com aquela reserva, mas de acordo com o que eles ganhavam mensalmente. Ele achava que aquilo era um absurdo. É claro que ele me pediu conselho, e eu disse a ele, então, irmão, eu nunca vi falar que as ovelhas devem morrer pelo pastor. Eu vi dizer que o pastor tem que morrer pelas ovelhas. O irmão está exigindo o que é dever do irmão para com a igreja. O irmão está exigindo da igreja. O irmão deve caminhar um pouco, instruí-los, ver se eles mudam de visão à luz das Escrituras. Se na caminhada o irmão perceber que a dureza de coração dele e que eles não mudam nesse pensamento, você fez aquilo que deveria ser feito, mas não toma decisão antes de tentar isso, não é? E normalmente a gente atribui isso, não? Eu tenho um propósito de vida, eles não alcançaram o meu propósito, então logo eu vou procurar outro lugar, para outra coisa para fazer. E de fato, ele deixou a igreja, né? O apóstolo Paulo nos orienta aqui, com muita clareza, irmãos, nós devemos ser padrão dos fiéis na maneira como nós vivemos. Ele diz agora, sabe em que mais? Ele diz, na palavra, no discurso. Eu devo ser fiel ao Senhor no modo como eu falo. Ora, é muito interessante, irmãos, como que os pastores e mestres, eles devem ser moderados muitas vezes, e devem ser muitas vezes. Às vezes você perde alguém pela ironia do discurso, né? Eu já vi isso muitas vezes, né? Um colega foi dar uma palestra sobre por que não deveríamos ser dispensacionalistas, e ele estava já num grupo que já era dispensacionalista e já estava praticamente convicto de deixar o dispensacionalismo. Ele fez tanta piada com o dispensacionalismo, ele foi tão desrespeitoso com as pessoas que pensavam assim, fez tanta chacota com eles, que aquelas pessoas que estavam indo para longe até pensaram em voltar a ser dispensacionalista de novo, por causa do modo irônico com que ele tratou o assunto. Eu preciso ser padrão no falar, irmãos. Eu preciso saber a hora de brincar e a hora de falar sério. Se as pessoas não perceberem isso, tem alguma coisa errada. Fazer piada com as coisas que são seríssimas.
tudo aquilo que é importante eu trato como sendo algo vazio, não é a marca de alguém que é padrão para a igreja. Até mesmo o vocabulário que nós usamos, nós queremos ser exemplo de linguagem para os nossos jovens, é preciso que os presbíteros falem com condições de ser exemplo para os outros. Não estou falando simplesmente de erro da língua, não estou falando nada disso. Estou falando até mesmo palavras chulas, vazias. Nós deveríamos ter o cuidado de tal maneira, porque, lembre-se do texto, vocês são um padrão. Você sabe o que é que causa o maior dano à igreja, irmãos? É o que a gente fala no uso da língua. Como nós falamos, como nós tratamos as coisas. Se for usado corretamente a nossa língua, falar na hora certa, ouvir e falar apenas quando necessário, nós podemos estabelecer um padrão santo na igreja. Então o texto diz assim, tanto na palavra quanto no procedimento, mas também no amor. Isso deve ser uma marca nossa. Nós devemos amar aqueles que se opõem a nós. Lembre-se, existem inimigos e existem pessoas que se opõem a nós. Eu sempre digo que a pior coisa para um líder é lidar com inimizade. Você vai ter força para trabalhar na igreja, muita força, independente da quantidade de trabalho que tenha. Você vai pregar, toda vez que for para pregar, você vai buscar se preparar. Estudo na quarta, domingo de manhã, domingo à tarde, EBD, você vai fazer tudo o que está às suas mãos e você vai buscar fazer aquilo que é o melhor. Isso não vai lhe cansar, você vai visitar irmãos, você vai atender no gabinete, você vai ter tempo para se preparar, você vai estar ali, você vai viver a vida da igreja. Você se cansa, você às vezes está estressado às vezes, mas isso não tira a energia do trabalho, porque na realidade isso é madeira na brasa, entende? Isso é carvão na brasa, isso vai aquecer mais. Quanto mais você vai fazer o que é para você fazer, mas se tem alguma coisa que arranca a força da liderança, é inimizade. Quando eu digo inimizade, irmãos, estou falando de pessoa que pensa diferente, não. É pessoa que é inimiga do líder, isto é, ele busca fazer o mal a ele. Aí isso realmente suga a energia, mais do que qualquer coisa que você possa fazer na igreja. Mas mesmo nessas circunstâncias, nós somos chamados a amar biblicamente até mesmo essas pessoas. Até mesmo essas pessoas. E amar biblicamente, entenda, é não fazer o que é feito da parte daquele que odeia. Pelo contrário, sempre que puder, fazer o bem àquele que te faz mal. Uma igreja que nunca tem, irmãos, ou então nunca teve uma grande experiência do amor de Deus. Uma igreja que nunca provou assim de modo tão grande isso. O pastor e o líder precisa ser a maneira de expressar isso. Sabe como? O quanto ele ama a igreja, o quanto ele se dedica à igreja, o quanto ele luta pela igreja. Eu lembro do pastor Paulo Anglada, uma conversa que tive com ele em Teresina, ainda numa das raríssimas vezes que conseguimos tirar ele de Belém para pregar numa formatura no seminário. Ele era presidente da JET, mas não saía de Belém para nada. A vida dele era a igreja local, não tinha outra vida. E eu conversando com ele
antes do culto, por alguns momentos, uma hora mais ou menos, e ele me falou exatamente isso. Ele falou assim, quando começamos o trabalho na igreja, nós tínhamos 35 pessoas, e a igreja foi diminuindo, ficou em 10 ou 15. A gente pregando com fidelidade a Escritura, a igreja murchou. Passaram-se anos, 10 anos, pastor, pregando ali, para um grupo que voltou a 35, 40, pregando a palavra. E a igreja tinha uma convicção da minha parte, que todo o meu esforço era por amor a eles. Toda a minha luta era por amor a eles. Eles sabiam que eu os amava. Então a minha dedicação, meus estudos, o que eu tinha para fazer, eu fazia para dar o melhor para eles. Aí ele disse, o Senhor, de repente, começou a conceder um crescimento que eu não imaginava. Na época que eu falei com ele, já tem mais de 400 membros da igreja. Ele disse, porque a igreja entendeu uma coisa. Os crentes que vêm para cá, ou as pessoas que são salvas aqui, porque elas amam a fiel pregação da palavra. E elas vão permanecer aqui, porque aqui haverá a fiel pregação da palavra até o fim da minha vida. Essa é a forma, irmãos. Os presbíteros da igreja precisam ser a manifestação do amor de Deus pela igreja. No zelo, no cuidado, no ensino, em todas as coisas. Mas Paulo diz não apenas isso, ele fala também a fé. Precisamos ser um padrão de fé. Olhando lá para Tito, irmãos, capítulo 1, verso 9, de novo, Paulo diz assim, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem, né? A mensagem que foi confiada, ensinada, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, apegado à palavra fiel, segundo a doutrina. Como pastores e mestres e presbíteros, nós devemos estar constantemente edificando os fundamentos da nossa fé. É preciso entender qual é a base, qual o fundamento daquilo que cremos. É isso que Paulo diz aqui. Nós somos apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Isso é fundamental para que a igreja ela tenha os fundamentos da fé claramente manifestados diante deles. Porque, veja lá num texto, 1 Timóteo, por favor, 3, 9 e 10, Paulo diz assim, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se demonstrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Nós devemos não apenas ser exemplo naquilo que nós cremos, mas no exercício da fé. Nada mais honra ao Senhor do que a nossa confiança nele. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aqui Charles Spurgeon, exortando a igreja, disse, nosso trabalho requer fé. Se falharmos na fé, não é? Se falharmos na fé, seria melhor não termos assumido esse trabalho. A menos que venhamos obter fé, irmãos, de acordo com o serviço. Se não tivermos fé de acordo com aquilo que temos de fazer, nós vamos nos cansar.
nós vamos nos cansar. Se não crermos naquilo que estamos fazendo, se não tivermos a esperança que nós pregamos, nós vamos desistir rapidamente. Quando as coisas começarem a caminhar não de acordo com aquilo que nós pensamos, nós vamos rapidamente abandonar o barco. É por isso que facilmente as pessoas elas mudam de estratégia para alcançar o resultado, não porque elas creem, mas porque elas não creem naquilo que Deus mandou elas fazerem. Por isso elas mudam de estratégia para alcançar o alvo. E se o alvo é o ponto que eles querem chegar, e ao chegar, independente do meio que eles usaram, eles vão estar satisfeitos. Mas a Bíblia nos chama, pelo contrário, a ter o fundamento da fé diante dos nossos olhos. E nós devemos ter a certeza fundamental de que esse trabalho nosso é impossível sem fé, sem esperança. É impossível. Os desafios são muitos. Mas o último ponto aqui, irmãos, no texto de Timóteo, 1 Timóteo 4, o último ponto nosso é pureza. Aqui a pureza é um sentido mais amplo, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele é, lá em 1 João 3,3 diz, todo aquele que almeja ver o Senhor, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então essa é a parte essencial da vida cristã. Todos nós devemos buscar isso. Uma vida pura. A pureza ela requer que nós venhamos a lidar honestamente com a nossa própria vida. Então a nossa necessidade espiritual precisa ser buscada e alcançada no Senhor. Se nós não estivermos satisfeitos no Senhor, facilmente nós vamos buscar satisfação nos prazeres sexuais dessa vida. Os líderes que não se confiam ou não confiam no Senhor, ou que fazem do seu braço carnal a sua esperança, eles não estão satisfeitos em Cristo, facilmente vão cair nesse pecado. Então os líderes que são solteiros precisam ter cuidado com isso. Os que são casados, irmãos, eles devem ser marido de uma só mulher, como diz lá o texto. É só dessa esposa, dessa mulher, que ele tem intimidade, ele não vive uma vida impura. Nós amamos a mulher da nossa mocidade com um amor ainda maior. Paulo requer a pureza como padrão do pastor solteiro e do pastor casado, do líder casado. Precisa ser exemplo para a igreja disso. É por isso que ainda, quando o apóstolo Paulo nos mostra como devemos tratar as pessoas da igreja, veja, mesmo, abra sua Bíblia comigo, em Timóteo ainda 3 agora, 1 Timóteo 3, veja, verso 2 e verso 11, diz assim, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Agora veja o verso 11, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aqueles que têm alguma liderança na igreja, eles devem viver uma vida pura. Uma vida pura. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, irmãos, que nós não devemos repreender, veja, um homem mais velho, senão como se fosse um pai, uma mulher mais velha, senão como se fosse minha mãe, alguém da minha idade, senão como fosse meu irmão. E aí ele diz assim, e uma moça
como se fosse irmã, filha, com toda a pureza. Você entende? Essa pureza, ela diz respeito a um elemento fundamental aqui. Que pureza é essa, irmão? É a pureza não apenas na vida pessoal, mas no trato com as pessoas. Liderança que costuma brincar assim, dizendo: se eu não fosse casado. Fala com uma mulher mais velha, fala com um menino novo. Um homem mais velho fala com uma menina nova. Se eu não fosse casado. O que é isso que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que você está olhando para essa moça com impureza? Você está olhando para esse rapaz com impureza? O que você está querendo dizer com isso? Todo líder, tendo o exemplo de Cristo, precisa ser um exemplo para a igreja em todas essas áreas. No modo de vida, na fé, no discurso e na fala, no amor e na pureza. Todo aquele que vai ser chamado para ser líder da igreja precisa ser padrão dos fiéis em todas essas coisas. Lembre-se, quando nós nos satisfazemos em escolher líderes que não preenchem isso, esse é o padrão da igreja. Esse é o limite que a igreja chega. Quando escolhemos homens assim, é assim que a igreja vai viver. Como exemplo para os outros. Daí a necessidade de fazermos aquilo que Paulo nos ensina. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Deus permitir, irmãos, na próxima semana, com a graça de Deus, nós vamos começar, independente do projetor, estando aí ou não, a gente vai começar a tratar sobre a doutrina do sola escritura e o catolicismo romano. É um tema que tem trazido muito temor no meio da igreja, muitas pessoas têm sido levadas de um lado para o outro, e nós vamos trabalhar esse tema a partir do próximo domingo, se Deus nos permitir. Vamos orar ao Senhor e vamos nos despedir, irmãos. Graças te damos por tua palavra, pelo privilégio de podermos estudá-la, pela bênção de podermos ouvir a tua voz nesse domingo, teu santo dia. Tem piedade da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a cumprirmos aquilo que o Senhor requer de nós, sabendo que em nós não há força nem poder inerente, mas somente a tua graça é que nos assiste nessas horas. Carecemos de ti. Perdoa-nos nas nossas faltas e ensina-nos a vivermos de modo digno da nossa vocação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.